Pessoal, tudo bem? Estamos aqui, né? Mais um dia hoje, mais uma tarde, mais uma noite, mais uma manhã, não sei qual dia, não sei qual horário você vai receber essa mensagem em sua casa, né? Aí no seu quarto, aí não sei onde você está, você vai ver essa mensagem e eu creio que Deus vai falar muito na sua vida através das palavras que Deus quer falar para você. Amém? Olha, a palavra que eu quero falar para você hoje é sobre o vinho mais limpo, o melhor vinho. Como assim, Léo? O vinho mais limpo, o melhor vinho? Poxa, Léo, você não fala de Jesus, agora está falando de vinho? Quando nós estamos com a nossa mentalidade, né, neste mundo, nós esquecemos que estamos falando do sangue de Jesus Cristo, cara. Que é o vinho daquele que nos remiu, né, e nos sarou dos nossos pecados. Então, eu quero, antes de falar sobre esse tema, dizer para você, não esqueça de dar um like aqui no nosso canal, tá ok? Para que essa mensagem impulsione mais pessoas e impulsione o algoritmo aí, né, da plataforma do YouTube a recomendar, né, este canal para mais pessoas que necessitam receber o Evangelho do Senhor. Tá ok? Porque só Jesus salva. Só Jesus salva, né? Então vamos falar de Jesus hoje, né? Então, como o tema é o vinho mais limpo, ou melhor, vinho, nada mais, né? Nada melhor do que falarmos sobre o primeiro milagre de Jesus, né? E o primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? Aconteceu num casamento. A palavra do Senhor, né, lá em João 2, do versículo 1 ao versículo 10, né? Chamo vocês para lerem comigo essa história, tá ok? Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo, vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem então o inferior. Né? Ele dá então o vinho mais ruim por último. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Eu quero explicar para vocês, né, sobre os principais contextos, né, desta festa. Quero explicar para vocês os significados das talhas, daquelas 6 talhas. Deixa eu perguntar para você, será que você que está me assistindo aí tem um filtro de água que ainda é movido por uma talha de barro? Se você tem ou não, eu creio que você já tenha visto uma talha de barro, né? E eu estudando sobre as talhas, né, que usamos para beber água, nós podemos ver ali que as talhas, né, a sua importância é que elas são feitas, né, e geradas
para produzir, né, a purificação, né, da água impura que foi colocada ali, né, porque nós sabemos que a água que é colocada, né, no filtro, né, ela não é uma água pura, né. Você pode pegar ali da torneira, né, e sabemos que a água que vem da torneira é só para lavar a louça, para lavar, né, o que não é do nosso corpo, né, não é para lavarmos as nossas mãos, né, não é para nos lavarmos. Então, né, naquele tempo eles pegavam a água dos rios, pegavam a água dos poços. Hoje nós pegamos a água, né, da pia. E aquela água e aqueles filtros, né, além de servir para limpar as águas, né, aqueles filtros de barro, aquelas talhas de barro que usamos ainda hoje, em algumas casas, na minha casa ainda tem, que usamos ainda hoje, né, além dela filtrar, né, purificar, limpar a água, ela também mantém a água fria, mantém a água fresca, né? Se você não provou ainda, né, de uma água de um filtro de barro, de uma talha, eu te convido, né, a um dia vir aqui em casa provar, né, ou se você tiver a oportunidade, procure uma bica de água, vai tomar uma água de uma bica. Você vê que lá, né, na bica tem lugares que chamam de bica, lugares que chamam de minas de água, né? Aqui no meu bairro, na minha região, é chamada de bica, né? A gente ia lá na bica tomar água, né, na mina. Então, aquela mina era feita numa talha de pedra, né? Parecia mais um poço do que uma talha. E aquela água que tomávamos era geladinha, era doce, né? Parecia uma água já filtrada. E ela era filtrada, ela era pura, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? As talhas, elas purificam, né? E o que representa essas talhas nos dias de hoje, né? Representa a nossa vida, né? Se a nossa vida estiver com Jesus, tudo que entrar em nossa vida e se dependermos de Jesus vai ser purificado. Mas para isso eu quero falar para vocês o que representavam as 6 talhas de pedra no tempo dos judeus, né? No tempo do casamento. No tempo daquele casamento. Eu estudando ali, né, sobre o que acontecera, né, no tempo daquele casamento, vemos que estava numa época da purificação das talhas, né? E naquele tempo, né, diferente de hoje, as talhas não eram de barro, eram de pedra, né? Mas a pedra vem do quê? Vem da própria areia, né? Ela, assim como o barro, né, vem da areia. Então, o que significava aquelas talhas de pedra, mais uma vez? Era a representatividade, né, das pedras da lei, né? E na época de Moisés, né, a lei, ela não tinha perdão, né? Ela era uma lei sem misericórdia, né, perante os homens. Diziam que o único que teria misericórdia, né, da vida das pessoas lá era Deus. E só se podia oferecer um sacrifício, né, pelos pecados de alguém naquela época, quando estivesse na época dos sacrifícios. Né? Você não poderia oferecer um sacrifício qualquer dia. Você tinha que oferecer um sacrifício no dia certo. Então naquele dia, né, não era um dia de oferecer sacrifícios. Era um dia de lembrar, né, das culpas do povo, né? Ou seja, então aquelas pedras representavam a culpa, representavam, né, um povo vazio de espírito, um povo vazio de vida, né? Era para o povo se conscientizar, né, que a consequência dos seus pecados. E é importante a gente lembrar também hoje da consequência dos nossos pecados. Que os nossos pecados, né, hoje, eles nos deixam vazios, né?
de Jesus Cristo, quando nós dependemos do homem, né, nós passamos a fazer não aquilo que Jesus nos pede, mas passamos a fazer aquilo que o nosso coração pede. E o nosso coração é enganoso, o nosso coração vai nos levar a pecar. E o que eu quero dizer para você, que quando Jesus ali pede para colocar a água dentro daquelas 6 talhas, né, era a representatividade que o seu espírito estava sendo depositado dentro daqueles corpos, né? E aquele espírito de Jesus Cristo, né? Logo virando sangue, logo virando vinho, né? O que representa o vinho lá? O vinho representa o sangue de Jesus Cristo, ou seja, o sangue de Jesus, né? Limpou aquelas talhas da impureza, né? Então, como muitas igrejas, né, hoje em dia pregam sobre um vinho, né, que vai mudar a vida das pessoas, né, da miséria para a prosperidade, né, transformando a sua vida da água para o vinho, né, vai transformar a vida da sua família, vai transformar a sua casa, vai transformar o seu emprego, vai transformar tudo que é materializado da água para o vinho. Não. O que Jesus queria nos dizer, né, nesse contexto, lá na Bíblia, era sobre que ele não veio para transformar matéria. Jesus veio para transformar o seu espírito. O seu espírito estava vazio, a sua alma estava vazia sem Jesus Cristo. Então ele veio e colocou dentro da talha, né, que era o meu coração, que era o teu coração, o espírito dele, e nos vivificou, nos restaurou, nos limpou com o sangue dele, né? Porque ele foi a ovelha, né, sacrificada, imaculada, que levou os nossos pecados e as nossas dores. Como Isaías disse, homem de dores, sabe o que é padecer, carregou as nossas iniquidades, os nossos pecados, né? E agora eu quero te perguntar, por que deixar o melhor por último? No versículo 10, nós vemos que o mestre Sala, o provador, né, dos vinhos, né, para que antes de ser servido, né, aos convidados, ele tinha que ter um provador ali, né, e o mestre Sala, ele tinha que provar o vinho. Então ele falou assim, olha, geralmente nas festas o povo deixa o melhor primeiro, né, e dá o ruim por último. E ele fala assim, mas hoje vocês deram o melhor por último. Então um estudo muito importante, né, na Bíblia de estudos aqui do meu pai. Cadê a capa aqui, moço? Pera aí. Não tá escrito Bíblia de estudo, tá? Porque, infelizmente, perdeu a capa, né? Misericórdia não foi mau cuidado nosso, é que a gente vai embate, a gente ia pra igreja, né? Quando não tinha carro, até embate de chuva, tá ok? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui na nossa Bíblia de estudo, né? No João 2:10, a explicação. Normalmente as pessoas buscam contentamento e sentido para a vida em lugares e pessoas, mas não em Deus, né? Muitas das vezes nós, antes de buscarmos o melhor, buscamos aquilo que Deus não pede para buscarmos. Buscamos a resposta em pessoas, buscamos a resposta em coisas materiais, mas não buscamos em Jesus Cristo que Ele trabalhe, né, na nossa vida primeiro. Não buscamos, né, o que Jesus tem a nos responder, né? Não colocamos Ele em primeiro lugar. E completando aqui, pessoas e coisas, mas não em Deus, né? Por alguma razão, pensam que Ele é insensível e inerte, né? Esquecem de buscar a vontade de Deus porque pensam num Deus insensível, né? Pensam num Deus inerte, né? Como assim um Deus insensível, um Deus inerte? Um Deus ignorante, né?
Muitas das vezes pensam num Jesus inerte. Mesmo a gente tendo estudado sobre a misericórdia e o amor de Jesus, né, nós temos medo de chegar em Deus, né, e falar dos nossos pecados, né, nós temos medo de chegarmos, né, em Jesus Cristo e falar: Jesus, e agora? O que eu posso fazer para melhorar nisso? Deixamos de chegar em Jesus e falar porque não acreditamos, né, que Ele pode transformar, assim como Ele transformou a vida daquelas pessoas em vinho. Né? Assim como Ele transformou a vida daquelas pessoas em uma alegria pura, em uma vida pura, sobre aqueles que beberam o seu sangue, amém? Sobre aqueles que compartilharam do corpo dele. Então vamos terminar aqui a explicação. Mas assim como o vinho feito por Jesus, ele era o melhor. Olha, o vinho feito por Jesus era o melhor. Ele era o melhor, né? E a vida de acordo com a vontade de Deus é superior àquela que segundo a nossa vontade. Por que esperar que tudo se acabe antes de experimentar a vida com Deus? Por que guardar o melhor no final? Olha que pergunta maravilhosa de Deus para mim e para você hoje. Por que buscar o melhor só quando estivermos vazios? Por que buscarmos o melhor quando tudo na nossa vida já parece acabado? Não espere estar num leito de hospital para buscar a presença de Jesus. Não espere estar numa prisão para buscar a presença de Jesus. Não espere perder casas. Não espere perder a sua casa. Não espere perder a sua família. Não espere perder o seu filho, perder o seu casamento para jogos de apostas, para as bebedeiras desse mundo, para o vinho desse mundo que embriaga e tira a nossa saúde. Se Jesus ele já tem o melhor preparado para nós desde o princípio. O princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. E a carne hoje está em nós. Ele pode estar em nós se você convidar Ele, se você abrir o seu coração para Ele. Como diz em Apocalipse 3. Eu tô na porta, eu tô batendo. Abre a porta para mim entrar. Deixa eu entrar e ceiar com você. E o mais importante que eu falo para você: não deixe o seu sonho se acabar. Não deixe limitar a sua mente para buscar Jesus no final. Porque como a Bíblia nos disse, buscai Jesus enquanto se pode achar, enquanto a porta está aberta. Porque muitos deixam para buscar Jesus hoje, infelizmente, quando já estão no final de sua vida. Mas lembrem-se, a graça de Jesus me remiu. A graça de Jesus, ela me salvou. Lembra isso dentro de você? Se você quer viver um novo, sobrenatural de Jesus para você hoje, feche seus olhos neste momento. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixa a perfeita graça de Jesus te conduzir nesta tarde. Eu te convido a ver o sobrenatural dele na sua vida. Só que para isso, abre o teu coração. Enquanto eu oro por você, convida Jesus para morar dentro de você. Fale com Ele nos seus pensamentos. Você pode falar com Deus em seus pensamentos. Você pode falar com Jesus na sua casa, onde você estiver aí. Jesus quer ter um encontro com você neste momento. Amém? Então eu vou orar por você agora, tá? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, nós reconhecemos Seu Filho Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que Jesus, Ele foi o vinho puro, aquele sangue que lavou os nossos corpos, que lavou nossa alma do pecado e da morte,
e levou sobre si as nossas concupiscências e as nossas falhas. Jesus, nós reconhecemos que o Senhor não veio para nos trazer riquezas materiais, que o Senhor não veio para nos trazer uma boa família, que o Senhor não veio para nos trazer aquilo que os nossos sonhos materializam, mas veio para nos salvar, porque estávamos condenados à morte. Espírito Santo de Deus, então eu te peço, entre em meu coração, entre no coração desta pessoa que está aí do outro lado do vídeo neste momento. Pai, sara, liberta o corpo desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai. Com teu sangue carmesim, com as tuas águas purificadoras, Pai. Senhor, limpa, Senhor, esta pessoa, Pai, das suas impurezas. Limpa, Senhor, meu Pai, essa pessoa, Pai, da sua depressão, da sua ansiedade, da sua enfermidade. Pai, converta em nome de Jesus Cristo, no nome que há poder para sarar, para libertar e restaurar, Pai. Limpa, sara, Senhor, de todos os seus pecados, de todas as suas enfermidades, de todas as suas impurezas, porque eu creio que tudo é possível naquele que crê em teu nome, Jesus. A ti seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Você que entendeu esta mensagem, compartilhe com alguém próximo. Você que já é filho de Deus, lavado e remido, né? Mas talvez você precisou dessa mensagem aí. Digite um amém também, né? Dê um like e compartilhe, né, com aquela pessoa que está no mundo que você quer que volte para Jesus hoje. Porque há tempo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar um like no nosso canal. E amanhã temos mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Tá ok? Fica com Deus.